Pronto, a partir de agora a aula está sendo gravada, certo? E a gente vai falar sobre a petição inicial, onde é que estão os requisitos da petição inicial. Requisito da petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil. Se vocês não têm aí o Código de Processo Civil, eu peço que entrem. Eu vou colocar aqui um compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tela 2 aqui. Pronto, vocês estão vendo aí? Código de Processo Civil compartilhado. Pronto, o artigo 319, inciso 1º, vai dizer o seguinte: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Toda petição inicial tem que ter uma cara de petição inicial, certo? Quando eu digo que tem que ter uma cara de petição inicial, é porque a petição inicial ela tem uma forma já tradicional. Tradicionalmente, a primeira coisa que vem numa petição inicial é o endereçamento da petição inicial. Como é que funciona esse endereçamento? Vou botar aqui um exemplo para vocês verem, certo? Pronto. Quem está no Instagram aí não está vendo, mas eu coloquei aqui na aba, no vídeo aí que vocês estão vendo, certo? Uma tela aí que tem o endereçamento da petição inicial. Esse é o cabeçalho, digamos assim, da petição inicial. Por quê? Porque aqui eu vou direcionar para o juízo competente para julgar a causa. Ah, eu já vi endereçamento feito de outra forma. Endereçamento em que tem só assim: ao meritíssimo juiz de direito da comarca de Aracaju, Sergipe. Tá certo? Tá. Não tem problema nenhum, certo? Mas você precisa direcionar a sua petição inicial para alguém. Porque, pelas regras de competência, apenas aquele juiz competente para julgar o seu caso é que pode receber a petição inicial. Então a gente precisa entender a regra de competência. Onde é que a gente vai ver a regra de competência para o direcionamento da petição inicial? Primeiro e antes de tudo, na Constituição Federal. A Constituição vai me dizer o que é competência da Justiça Federal, o que é competência da Justiça Estadual, né? Que será aquilo que não é competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Estadual é engraçado, porque a Constituição define claramente o que é competência da Justiça Federal e diz que aquilo que não for competência da Justiça Federal deve ser direcionado para a Justiça Estadual. Então, a regra de competência é de que a competência é da Justiça Estadual quando não houver Justiça Federal ou competência da Justiça Federal definida, certo? Então, lá no artigo 109 da Constituição, por exemplo, nós vamos ter a competência da Justiça Federal. Competência em que há interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas, certo? Então, empresa pública, autarquia federal ou a própria União, se houver interesse na condição de autor, réu, interveniente, terceiro interessado, vai ser a competência da Justiça Federal. Aí muda esse direcionamento que eu dei aqui, né? Esse endereçamento que tem aqui, como excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil, ele vai mudar, certo? Ele vai mudar, ok? Vai ficar como excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara da seção judiciária de Sergipe, ou da seção judiciária do local de competência aí da ação, certo? Então, primeiro elemento obrigatório em uma petição inicial, segundo o artigo 319, é o juízo. O juízo a que é dirigida a petição inicial, ok? Segundo requisito da petição inicial, toda petição inicial tem que ter a qualificação do autor e do réu. Qualificar o autor e o réu é identificar o autor e o réu. Você tem que ser capaz de identificar o seu cliente. Então, no caso, quem está ajuizando a ação, quem está promovendo o ajuizamento da ação, tem, por obrigação, que ter todos
os elementos de identificação do autor. Quais são os elementos de identificação obrigatórios segundo o Código de Processo Civil? Nome, prenome, que é o sobrenome, né? Estado civil, se existe ou não união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, ou no cadastro de pessoas jurídicas, caso seja pessoa jurídica. Importante que, se for pessoa jurídica, se for menor impúbere, se for massa falida, se for condomínio, todos esses, além da qualificação do autor, você deve colocar a qualificação do... travou aqui no GoBrant, foi? Deixa eu tirar aqui. Colocar a qualificação também do representante legal, tá joia? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela, acho que é isso. Vamos tirar aqui, fechei. Pessoal que está aí no GoBrant, eu sumi, foi da tela? Oh, meu Deus do céu. Parece que travou aqui o GoBrant, não foi? Compartilhamento. Pessoal, estão me ouvindo aí? Pessoal que está na sala. Pessoal tá entrando, eu tô vendo todo mundo aqui. Estão vindo? Pronto. Pessoal que está no Instagram é porque eu tô também no aplicativo do GoBrant aqui. Tá tudo travado, no GoBrant? Eu vou reiniciar aqui o GoBrant. E agora, pessoal? Voltou? E agora, todo mundo aí? Voltei? E aí, pessoal? Lá travou, Roberto? Ah, que chato. Bom, gente, eu estou tentando reiniciar aqui o GoBrant. E aí, pessoal, agora... Pessoal do Instagram aí... tudo bem, Stephanie? A sala daqui a pouco, né, Stephanie?
Nada. Não é possível. Não estão me ouvindo nem... Todo mundo... No Insta tá tudo ok, né? Quem tiver aí o contato do pessoal lá da... eu vou fazer a live no Instagram mesmo só. Porque eu tô com duas salas aqui abertas. Ok. Bom, pessoal, o pessoal vai entrando aí, então, na sala, no Instagram mesmo, certo? Vamos fazer nossa aula aqui pelo Instagram mesmo, tá joia? Como eu estava falando, processo civil, o Instagram, todo mundo já viu aqui, joia. Então vamos lá, gente. Continuando o que eu estava falando acerca do processo civil, né? Da petição inicial. Nós já vimos o primeiro requisito da petição inicial, que é o endereçamento da petição inicial, tá joia? O segundo requisito é a qualificação de autor e réu. Como eu expliquei, você, como autor da ação, você tem que ter conhecimento de todos os elementos que identificam o autor. Agora, com relação ao réu, certo? E exclusivamente com relação ao réu, o autor não precisa ter conhecimento de todos os elementos que identifiquem o réu, certo? Muitas vezes ele não tem o sobrenome do réu, ele não tem o endereço correto do réu, ele pode, inclusive, falhar, deixar de apresentar ao juízo determinados elementos identificadores do réu. Só que o juízo ele tem que ser capaz de, mesmo que com a ajuda do oficial de justiça, identificar quem é aquele réu. Então, se você sabe só o primeiro nome da pessoa, por exemplo, certo? Você não tem conhecimento do sobrenome dessa pessoa, mas você sabe que ele mora na rua, sei lá, Rua André Ramos. Você pode pedir para o oficial de justiça localizar o fulano de tal, o fulano que você não sabe o sobrenome, na rua tal, na Rua André Ramos. Então ele vai procurar na Rua André Ramos um sujeito com o nome de fulano que é réu do seu processo, ok? Então veja bem, os requisitos da petição inicial do artigo 319 dizem que você tem que colocar, a qualificação completa com todos esses elementos aí do inciso 2º para o autor e para o réu. Só que quanto ao réu, o dispositivo ele não é tão exigente assim, certo? Por quê? Olhem lá o parágrafo 2º do artigo 319, certo? O parágrafo 2º diz expressamente: a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Então, observe, você é obrigado a apresentar toda a informação relativa ao autor, mas não é obrigado a dar todas as informações do inciso 2º em relação ao réu. Basta que você possibilite a citação do réu.
que você dê elementos, forneça elementos para o juiz que torne possível a intimação do réu. Tá joia? Como a gente está exclusivamente pelo Instagram, não funcionou lá o GoBranch, né? Travou pelo jeito. Eu preciso que vocês estejam com o CPC aí em mãos, certo? O artigo 319, inciso 3. O artigo 319, inciso 3 vai tratar dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, que é a causa de pedir do processo, certo? Então veja bem, não existe petição inicial sem que você relate um fato, certo? Você vai ter que relatar um fato. O fato pode ser simples, o fato pode ser complexo. Diz o brocardo jurídico que o juiz conhece do direito, basta que você apresente os fatos. Então, toda petição inicial vai ter que ter um capítulo, uma parte da petição inicial dedicada aos fatos. Nos fatos, você vai aplicar um texto narrativo. Você vai contar uma história. Você não precisa sustentar uma tese nos seus fatos. Você não precisa apresentar uma jurisprudência, indicar um artigo de lei. Nos fatos, você simplesmente vai contar a história que o levou a entrar com aquela ação judicial. Por que é importante você apresentar essa narrativa na sua petição inicial? Porque é lá onde você irá demonstrar o interesse de agir, certo? Uma das condições da ação, não é? Você entrou com essa ação judicial por quê? Você não teria condições de resolver isso sozinho, sem necessidade do ajuizamento da ação, né? Por que você está movimentando o judiciário? Aí você vai contar a história que vai relatar o drama. Lembra do texto do Carnelucci que a gente analisou em sala de aula, né? O que é o drama? O drama é o motivo pelo qual houve o desenrolar da lide, o desenrolar do problema que você irá tentar resolver através do judiciário. Então é nos fatos onde você vai contar a história do que ocorreu efetivamente. E os fundamentos jurídicos? Fundamento jurídico é você demonstrar que existe naqueles fatos uma forma de solucionar que está prevista no ordenamento, certo? Eu não preciso indicar um dispositivo de lei. Quando eu faço uma petição inicial, a petição inicial de fato, eu não preciso indicar especificamente um dispositivo de lei. Eu posso recorrer, por exemplo, a princípios. Vai estar lá meu fundamento jurídico. É um princípio que não está expresso na Constituição, um princípio implícito da Constituição. Eu quero fundamentar minha tese com base em um princípio implícito da Constituição Federal. Eu posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Porque meu fundamento é um fundamento jurídico. Eu estou dizendo para você que aquele fato que eu relatei tem uma solução prevista no ordenamento jurídico. Tem uma solução prevista no direito. Agora, evidentemente, a sua petição ela será melhor elaborada, a sua petição ela ficará mais robusta se você indicar também um artigo de lei, se você indicar uma jurisprudência relativa àquele caso. Então, o fundamento jurídico não exige que você indique, mas quanto mais rica for a sua petição inicial, indicando, né, as fontes do direito que você subsidiou a sua argumentação, porque aí já é um texto argumentativo, enquanto nos fatos você utilizou um texto narrativo, na fundamentação jurídica o seu texto ele é argumentativo. Então se você diversificar as fontes, se você disser, olha, eu não estou usando apenas o princípio, eu não estou usando apenas a lei, eu estou usando também a jurisprudência, eu estou adotando uma técnica de interpretação sistemática, histórica, tudo isso vai embasando a sua petição inicial. Então, por fundamento jurídico, entenda que é tudo aquilo que vai subsidiar a sua pretensão. Tudo aquilo que você vai colocar na sua petição inicial, que é
que demonstrará o resultado que você pretende alcançar, certo? Então, elementos obrigatórios da petição inicial. Primeiro, juízo, né, o direcionamento da petição inicial, o juízo a quem você vai destinar a petição inicial. Depois, a qualificação do autor e também do réu, com aquela ressalva de que se não houver uma qualificação completa do réu, você pode usar dos meios que você tem à disposição para tentar fazer essa identificação. Inclusive, o parágrafo 1º desse artigo 319 vai dizer que você pode solicitar do juiz, por exemplo, uma diligência. Você diz, olha, eu não sei o endereço do réu, mas eu sei que o senhor pode consultar aí no Renajude. O senhor pode pedir a informação, eu sei que ele tem um carro, peça a informação do Detran, para eu saber onde é o endereço dele, certo? Ou você dar a indicação, né, informar que ele se localiza em determinada região, certo? E terceiro, fatos, texto narrativo, onde você vai contar a história e demonstrar o seu interesse de agir. E um texto argumentativo, que são os fundamentos jurídicos. Então você vai demonstrar os fundamentos jurídicos a partir das fontes do direito. Aquilo que você tem de matéria jurídica que pode subsidiar o resultado que você pretende em favor do seu cliente, certo? Quanto mais rica for a petição inicial, melhor. Estou pedindo para você fazer uma petição inicial enorme, grande, você não vai ensinar direito para o juiz, mas você vai adotar uma interpretação que seja favorável à sua tese. E aí, se você puder indicar, inclusive, a técnica de interpretação que você está utilizando, olha, eu vou utilizar uma interpretação histórica, então vamos lá na história desse direito, verificar se o que eu estou falando aqui corresponde à evolução desse direito. Se esse direito vem evoluindo em compasso com o que eu estou imaginando. Eu vou fazer uma interpretação sistemática, eu vou pegar um ramo do direito, analisar à luz de outro ramo do direito. Vou dar um exemplo. Eu peguei uma situação de que havia dúvida sobre a aplicação do direito de um trabalhador. Eu vou dizer exatamente o que foi que houve. Era uma causa previdenciária, advogando em previdenciária, Jéssica Brunelli, né, tá aí na live. Olha, Jéssica, previdenciário. Veja a situação. Era uma situação em que o trabalhador ele tinha ficado desempregado, e o fato dele ficar desempregado dá a ele o direito de ficar 12 meses sem contribuir para a Previdência e permanecer na condição de segurado da Previdência. Então, esses 12 meses, ele só tem garantido se comprovar a condição de desemprego. Acontece que a juíza questionou e disse, olha, aqui não pode dar o nome às pessoas? Pode, não tem problema nenhum não, Jéssica. Acontece que o que acontece? 12 meses ele pode ficar sem. Então, eu teria que comprovar a condição de desempregado dele. Só que não tinha elementos, só a pessoa tinha falecido. Era uma pensão por morte. Eu não tinha elementos de prova de que ele ficou desempregado involuntariamente. E a juíza disse, olha, o senhor não fez a prova de que ele ficou desempregado involuntariamente. Eu disse, mas doutora, eu não preciso fazer essa prova. Por quê? Porque vigora aqui a mesma regra que vigora no direito do trabalho, que é a do indúbio pró-operário. Então, se eu estou tratando de uma causa previdenciária à luz do direito do trabalho, eu estou fazendo uma interpretação sistemática. Isso, o direito previdenciário nasceu do direito do trabalho, tem uma estreita ligação com o direito do trabalho. Então, essa estreita ligação faz com que os princípios eles se toquem, né? Eles se comuniquem. E aí, o entendimento foi justamente esse. Bom, eu não preciso fazer a prova de que ele ficou desempregado involuntariamente. Se houver dúvida, a dúvida deve operar em favor da parte mais fraca da relação, que obviamente é o trabalhador, ok? Então ficou claro essa questão do fundamento jurídico. Eu sou meio chato com essa questão de fundamento jurídico, porque eu acho que é um ponto crucial do advogado. O bom advogado, ele sabe fazer fundamentos jurídicos. Não vá com aquela história de que eu vou contar o fato para o juiz e o juiz que se vire para resolver segundo o direito. Não é assim, não.
O bom advogado faz um bom fundamento jurídico. Eita, colocaram um vento aqui forte aqui. Vai pra lá, viu? O princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade é com relação ao procedimento, né? Quer ver? Procedimento você poder utilizar um ao invés do outro procedimento, certo? Eu vou adotar um procedimento, um recurso, por exemplo. Eu vou entrar com um recurso de agravo de instrumento. Esse recurso de agravo de instrumento ele pode eventualmente ser recebido como uma apelação. Né? Daí o princípio da fungibilidade. Tá joia? O que eu estou falando é acerca da fundamentação jurídica. Você pode utilizar todas as fontes do direito em conjunto. Não precisa ser uma específica. Eu vou adotar o raciocínio de uma jurisprudência, por exemplo. Certo? Emerson. Quer falar, Emerson, ao vivo também? Quer fazer alguma pergunta? Me indique aí, se você quer fazer, que eu abro. Eu abro para você falar também, tá joia? Então, fundamento jurídico é aquele fundamento que... Tá forte aqui esse vento ainda. O fundamento jurídico é justamente essa possibilidade de você usar todas as fontes à sua disposição no direito. Se você vai usar exclusivamente um entendimento jurisprudencial, você pode usar uma jurisprudência, um entendimento do STJ, não tem problema nenhum. Agora, de fato, sua petição será mais rica se além da jurisprudência você pegar também outras formas de argumentação e de fundamentação, tá joia? Quarto elemento da petição inicial. Quarto elemento da petição inicial é o pedido com as suas especificações. Então, a petição inicial, a finalidade da petição inicial é o pedido. É aquilo que você, a providência que você quer que o juiz tome. É muito importante que você saiba delimitar o seu pedido, definir o seu pedido. Um bom advogado, ele sabe pedir, certo? Ele sabe como pedir, o que pedir, a quantidade do que ele vai pedir. Você não pode, até para uma vedação do artigo 322, você não pode fazer um pedido genérico. Me dê aí qualquer coisa, ou o que o senhor decidir tá bom. Né? Indenização por danos morais, por exemplo. Antigamente se fazia isso. Você chegava ali, eu quero indenização por danos morais no valor atribuído, no valor que esse juízo atribuir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você deve quantificar. Né? Você deve dizer quanto você quer de dano moral. Por quê? Porque o pedido deve ser certo, deve ser específico. Existem exceções para isso? É acumulável o pedido? É acumulável. Nós temos alguns tipos de acumulação de pedidos. Lá na frente a gente vai ver como é que é essa acumulação, certo? Pode ser uma acumulação simples, você pode acumular subsidiariamente, sucessivamente. Isso a gente vai ver daqui a pouco, certo? Me cobre isso. O pedido e as suas especificações. O pedido e as especificações é justamente para que você não torne esse pedido genérico. Quando é que o pedido pode ser genérico? Quando é que você pode fazer um pedido sem especificar o pedido? Aí vocês vão olhar no artigo 324, parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 324. O que é que diz o parágrafo 1º do artigo 324? É lícito, porém, formular pedido genérico. Em que situações? Primeiro, nas ações universais. O que é uma ação universal? A ação universal clássica é o inventário, certo? Por que o inventário? Quando ocorre o falecimento de uma pessoa, o inventariante, a pessoa responsável por fazer o inventário, o que é que ele vai fazer na prática? Ele vai reunir todos os bens da pessoa, reunir todas as dívidas da pessoa. Então, é uma ação universal por quê? Porque eu quero descobrir tudo acerca de bens e dívidas daquela pessoa que faleceu. Só que, inicialmente, no início do inventário, você ainda não tem essa informação, certo? Você só terá essa informação que possibilitará a partilha, possibilitará você chegar ao final do inventário
entregando para cada herdeiro a cota que lhe é devida, depois de todo o processo. Então você não sabe disso antes. A ação é universal, você faz o pedido para que seja aberto o inventário. E aí, ao longo do processo, você vai definindo se tem bens a receber, se tem dívidas a pagar, se vai sobrar bem no final da história, né? Então, tudo isso permite que você faça um pedido genérico. Esse tipo de ação você pode fazer um pedido genérico. Outro tipo de ação que você pode fazer um pedido genérico, que é uma ação universal também, é o pedido de falência, é o pedido de recuperação judicial, é o pedido de prestação de contas, né? Você só vai ter ideia realmente daquilo que você vai pedir no decorrer do processo, tá joia? Segunda situação em que o pedido pode ser genérico. Então é uma exceção à regra de que o pedido deve ser certo e determinado. Segundo quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Então você sabe o que você precisa, mas você não sabe exatamente qual a consequência daquele ato. Vou dar um exemplo. Imagine que o seu cliente, o autor de uma ação, sofreu um acidente de trânsito e necessita de um tratamento fisioterápico a longo prazo. Você não sabe de antemão qual a repercussão do acidente no seu cliente. Qual o tipo de tratamento mais aconselhado para ele. Você não sabe qual vai ser, quanto tempo de fisioterapia ele vai ter. Você não sabe que tipo de fisioterapia ele vai ter que passar. Então, tudo isso você só vai ter uma ideia no decorrer do processo. Por isso, o seu pedido inicial é simplesmente para que forneça o tratamento, que proteja esse seu cliente, certo? Esse autor da ação, que assegure a ele que no futuro ele vai ter uma acolhida, ele vai ter um tratamento específico. Então, o pedido pode ser genérico apenas nessa situação, certo? Terceira exceção ao pedido certo e determinado. A terceira exceção, inciso terceiro, diz: quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, essa situação é aquela situação clássica em que o autor ele está numa situação de vulnerabilidade em relação ao réu. Ele tem ciência do seu problema, de sua lide, de sua demanda, mas ele não sabe exatamente quantificar aquilo. Por exemplo, teve uma desapropriação de um imóvel, só que um imóvel gigantesco. Você precisa quantificar o valor desse imóvel. Você não sabe previamente o valor desse imóvel porque é um pequeno proprietário de terra. Quem é a pessoa mais adequada para dizer o valor desse imóvel? É o réu, é a União, é o Estado. Então você vai promover meios para que o réu lhe forneça dados, lhe forneça informações para você quantificar a indenização. Ou então numa situação em que você é sócio de uma sociedade anônima, você comprou cotas de uma sociedade anônima. E a sociedade anônima, a diretoria da sociedade anônima, você observa que houve algum tipo de fraude, algum tipo de prejuízo à sociedade como um todo, mas você não tem isso previamente. Para você estabelecer o prejuízo, você precisa questionar o réu, dizer, olha, me forneça aí informações para que eu possa quantificar a condenação. Se eu não tiver isso em mãos, eu não vou ter condições de quantificar, eu não vou ter condições de saber exatamente qual foi o meu prejuízo, certo? Então são as três situações que admitem um pedido genérico. Mas a regra geral é que todos os pedidos devem ser certos e determinados, ok? Inciso 4 do artigo 319. Inciso 4 do artigo 319
ele diz respeito a o valor, aliás, inciso 5, quer dizer, a antecipação de tutela será subjetiva para aceitação. A antecipação de tutela ela tem que ser objetiva. A antecipação de tutela tem que ser certa e determinada. É um pedido também da petição inicial, certo? Você não pode pedir antecipação de tutela simplesmente pela antecipação de tutela. Eu já vi inclusive advogado fazer isso. Dizer, contar a história, fundamentar juridicamente, e no momento da antecipação de tutela, dizer, olha, eu quero antecipação de tutela. Sim, mas qual? Para quê? Com que objetivo? Né? Eu não posso pressupor que o juiz vai imaginar que com a antecipação de tutela eu quero exatamente aquilo que eu estou pedindo na ação. Eu tenho que dizer, no pedido de antecipação de tutela, que é o que eu quero, exatamente o que eu quero. Meu filho está aqui, olha. Tá vendo? Sala de aula aqui, diga. Eu quero comer algo. Ah, quer comer algo? Tá vendo só como é que são as coisas aqui em casa? Eu tô dando uma aula aqui, João. Não posso não agora. Tem que alimentar meu filho. Mas veja só. Entendeu a questão da antecipação de tutela? Antecipação de tutela tem que ser certo e determinado porque é um pedido da petição inicial. Da mesma forma que o pedido principal. Ok? Inciso 5, valor da causa. Valor da causa. Por que tem o valor da causa numa petição inicial? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que determinadas ações não têm valor? Por exemplo, um divórcio, uma declaração de união estável. São ações que não têm um valor definido. Para entrega de uma coisa, para definição de guarda, por exemplo. A guarda de uma criança não tem um valor definido, né? E por que mesmo nessas causas em que não existe um conteúdo de valor, eu preciso colocar um valor da causa? Esse valor da causa, ele tem uma função fiscal, certo? Porque toda ação judicial é um bem, ok? Imagine, por exemplo, que você ingressou com ação judicial pedindo uma indenização por danos morais ou danos materiais, certo? E pediu nessa ação 100 mil reais, ok? 2019, 2020 você entrou com essa ação. Essa ação durou 5 anos. Quando foi em 2025, saiu a sentença e você recebeu de uma só vez 100 mil reais em decorrência dessa ação. Para a Receita Federal não vai entender como é que essa pessoa vinha recebendo uma remuneração de 3 mil reais e de uma hora para outra recebeu 100 mil reais. Né? Como é que você pode justificar isso? Na declaração de imposto de renda. Assim que você entra com a ação judicial, você sabe que você tem um bem ali que pode se resolver em uma quantia. Então, essa solução da ação daqui a 5 anos já vai ser prevista como um crédito a receber. Certo? Por isso que nas ações judiciais, toda ação judicial, o Juan entrou aí, a Maísa também, não foi? Toda ação judicial, ela tem um valor da causa, para que você possa justificar, caso ela venha se tornar em uma quantia, em um valor de condenação, você possa justificar para a Receita, olha, eu já adverti que eu entrei com essa ação anteriormente, e essa ação durou 5 anos e agora eu estou realizando esse meu crédito, certo? Eu estou de fato recebendo esse meu crédito. Então, o valor da causa previsto lá no artigo 292, certo? Então, o artigo 319 traz como um requisito da petição inicial. Mas como é que eu calculo o valor da causa? Como é que eu chego a saber qual o valor da causa? Então, o artigo 292 do Código de Processo Civil, ele vai trazer os requisitos. Como é que eu vou calcular esse valor da causa? Olha, o Kesley disse o seguinte, olha, eu percebo muita discrepância em peças quando pede o valor da causa. Exemplo, pede 20 mil, o juiz concede 7 mil. Veja só, o valor da causa não significa dizer que o juiz é obrigado a dar aquele valor da causa,
certo? E, por exemplo, dano moral. Você acha que o seu cliente merece 20 mil reais de dano moral. O juiz pode entender na instrução probatória que não, 20 mil é muito. Utilizando uma razoabilidade aqui, vendo a questão da possibilidade também do réu de pagar, ele reduz para 7. Então, o valor da causa é sua expectativa. Aquilo que você, segundo esses requisitos que eu vou dizer aqui, né, você é obrigado a fazer o cálculo do seu benefício, do seu valor da causa, segundo esses requisitos, mas ele não necessariamente vai se transformar num resultado final. É uma estimativa, exatamente, Joelis. Só que é uma estimativa com critério de cálculo, certo? Você vai estimar, mas você tem um critério para calcular isso. Vamos dar uma olhadinha no artigo 292 para a gente ficar mais... para ficar mais clara essa situação, certo? O artigo 292 diz o seguinte: o valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção, porque lembre que a reconvenção seria uma demanda do réu em face do autor, é isso? Então é uma demanda com os polos trocados, né? O autor vira réu e o réu vira autor. Rayane entrou aí, Lani entrou também. Vamos lá, 292. Inciso primeiro. Na ação de cobrança de dívida, você vai cobrar uma dívida de alguém. A soma monetariamente corrigida do principal, juros de mora vencidos e de outras penalidades se houver até a data da propositura da ação. Então, se você vai cobrar uma dívida de alguém, o seu valor da causa vai ser o valor da dívida atualizado e com juros. Juros, multa, qualquer tipo de pena relacionada àquela dívida. Ah, eu preciso então calcular esse valor da causa, eu preciso atualizar? Precisa. Você quer ser advogado, você tem que começar a entender como é que faz essa atualização, certo? Nós temos hoje, no site do TJ, por exemplo, no Tribunal de Justiça, um campo, um local lá onde você pode fazer uma simulação de correção monetária, certo? A regra 1% de juros depende. Quem vai definir de fato é o instrumento, é o contrato, certo? Ela será 1% de juros como juros oficiais do Código Tributário Nacional, né, que é utilizado 1% ao mês. Mas se for juros legais, também pode ser um juros diferente, certo? Os juros é diferente da atualização. A atualização vai corrigir o valor do benefício, para que aquele valor antigamente, por exemplo, R$100 em 1994, hoje não vale nada, né? Ele precisa ser corrigido, né? Então, você corrige até hoje. Os juros é a multa pelo atraso no cumprimento daquela obrigação, certo? Então é diferente. Olha, o Cleiton perguntou assim como o juiz pode considerar o valor muito alto, ele pode oferecer um valor maior que aquele pedido. Ele pode oferecer, o juiz pode dar um valor maior? Pode. O juiz pode entender que o valor é maior pelo trâmite do processo, sem problema nenhum. Caso ache que o pedido, sim, que o pedido foi muito baixo, sim. Mas ele vai estar ofendendo um pouco os limites que foram dados pelo próprio autor, né? Ele pode, de repente, numa indenização por danos materiais, por exemplo, ele verifica que o dano material era muito maior, né? O dano material não foi só aquele. Ele verificou que ali no dano material que foi colocado, foi descrito, foi subnotificado. É raro de acontecer, extremamente raro. Mas pode acontecer sim, do juiz verificar na prática que a indenização é muito maior do que aquilo que foi pedido. Extra petita, não. Não pode ser ultra petita. Se eu tivesse do outro lado, eu alegaria que seria ultra petita, porque foi acima do que foi pedido, não foi diferente do que foi pedido, certo? Eu alegaria que seria ultra petita. Mas, por outro lado, como o valor da causa é essa estimativa que a gente está falando, pode acontecer que durante a instrução probatória, e aí se eu tivesse agora do lado de cá como autor, ia dizer que a instrução probatória demonstrou que o prejuízo foi muito maior, né? Então,
Exatamente, como a Cláudia disse aí, ultra petita, não extra petita. Extra petita se fosse outra coisa, uma coisa diferente. Você pediu um dano material, ele lhe deu um dano moral. Isso não pode, em hipótese nenhuma, certo? Ok, beleza. Então, primeira situação, se você está cobrando uma dívida, ele vai ser o valor da dívida. Quer dizer, é necessário o juiz decidir por jurisprudência, o valor da causa decidir por jurisprudência? Não, não. O valor da causa você atribui e se tiver em discordância com os requisitos do processo civil, do Código de Processo Civil, ele pode controlar esse valor da causa. Dizer o seguinte, não, o valor da causa está errado. Tanto o juiz pode controlar o valor da causa, como o réu, na sua contestação, pode entrar com um capítulo de impugnação ao valor da causa. Por que é que o réu pode impugnar o valor da causa? Se o valor da causa for maior que o devido, ou se o valor da causa for menor que o devido também. E qual a importância para o réu de que o valor da causa seja aquele valor certo? Porque a condenação em honorários advocatícios, no caso do réu, é em cima do valor da causa, não é em cima do valor. O Instagram está me notificando aqui que está faltando apenas 2 minutos para a gente encerrar. Então, vou fazer o seguinte: eu vou falar rapidinho aqui, certo? E aí a gente volta com a live depois que cair, certo? Todo mundo aí, combinado da gente voltar? Já me deram 2 minutos só aqui para encerrar. E aí, quem for da turma também, vamos tentar voltar lá para o GoBrant, né? Se não der certo, tá ok? Então vamos lá. Artigo, valor da causa. Sim, não vai dar tempo de ver tudo o valor da causa de jeito nenhum. Mas lá. Na ação que tiver objeto, a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ou seja, se você está questionando um contrato ou um ato jurídico com um valor definido, por exemplo, é um contrato de compra e venda de um automóvel, é um contrato de compra e venda de um apartamento. Qual vai ser o valor da causa? O valor do contrato, certo? É um contrato de financiamento. Você financiou 30 mil reais para pagar em não sei quantas vezes. Qual é o valor da causa? O valor do contrato. É isso que diz, tá joia? Na ação de alimentos, isso é importante, ação de alimentos. Ação de alimentos, você soma 12 prestações mensais. Se os alimentos forem pagos por semana, você vai calcular o valor mensal. E aí vai multiplicar por 12. Por quê? Os alimentos, quando você vai pedir prestações futuras, sempre vai ser 12. Tá joia? Tá acabando meu tempo aí. O Instagram já tá me avisando. É 7, 6, 5. Lembrando, eu vou voltar com a live. Quem conseguir, por gentileza, volta lá no GoBrant também. Tá joia? E aí, Josevânia, deu pra. Tá dando pra ouvir aí direitinho? Como está o áudio? Miqueias, como é que está o áudio aí? Todo mundo ouvindo? Robson, Cleiton. Voltando.
A gente terminar aqui. Será que a gente consegue terminar? Vamos lá. Estávamos falando, todo mundo entrando aí, Kellen, Anthony, Robson, Augusto, Kesley, Robson, joia. Pessoal do Gobrante aí, como é que está? Não estão ouvindo? Nada. Eu tô lá no Instagram também, viu? Já estamos no Instagram também. Não ouço. Josevânia, tá ouvindo agora? Vejam aí. Luciana Brito. Vamos lá, vamos continuar. Tá falando aqui como calcular o valor da causa nas situações de alimentos. Alimentos, 12 prestações mensais. Observe que se os alimentos forem pagos semanalmente ou quinzenalmente, o que vale é o valor mensal. Então você vai ter que calcular o valor mensal e aí a partir desse valor mensal, multiplica por 12, é o valor da causa. Guarde esses 12, guarde sempre isso, porque é um ano, né? E o cálculo do valor da causa de prestações sucessivas sempre leva em consideração esses 12 meses. Certo? Se é um benefício previdenciário, por exemplo, que você vai pedir, você quer uma aposentadoria da pessoa, você quer a aposentadoria para a vida toda da pessoa. Você não vai calcular a vida toda de prestações, né? Você vai calcular apenas 12 meses, certo? Joia? Então é isso, olha. Ação de alimentos, 12 prestações. Na ação de divisão, demarcação, reivindicação, valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Aqui a gente está falando daquelas causas que envolvem bens imóveis, certo? Causas que envolvem bens imóveis. Pessoal do Gobrante aí, estão vindo? Tá dando para ouvir? Não tá? Tá travado? Não está dando para ouvir, né? Então, são aquelas causas que envolvem bens imóveis. Todas as causas que envolvem bens imóveis, dizendo respeito à divisão, demarcação, reivindicação, uma reivindicatória de posse, por exemplo. Quando você entra com a reivindicatória, você está discutindo de quem é a propriedade daquele imóvel. A propriedade do imóvel é de fulano de tal. Essa ação reivindicatória tem o valor da causa. E o valor da causa é o valor do imóvel. Então, se você está aí em dúvida sobre o valor da causa relativa ao imóvel, se você está discutindo a demarcação de um imóvel, se está discutindo a propriedade do imóvel, você fica sabendo que o valor da causa é o valor do imóvel, certo? No inciso 5, ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. Aí a gente já falou aqui, né? Quando há um valor de indenização envolvido... Oi, Cláudia, tá dando para ouvir aí no Gobrante? Quando tem um valor da causa envolvido, um valor de indenização envolvido, o valor da causa será exatamente o valor do que você está pedindo indenização. Se for indenização por danos materiais e morais, aí é um caso de pedido cumulativo simples. Você está acumulando dois pedidos e quer os dois ao mesmo tempo. Então, muita atenção para isso. Olha, já falando, eu prometi falar aqui sobre cumulação de pedidos, né? Olha um caso de cumulação simples de pedido. Você quer uma indenização por danos materiais e também uma indenização por danos morais. Você quer os dois. Se você quer os dois, o seu valor da causa vai ser os dois. O valor da indenização por danos materiais que você é obrigado a calcular e o valor de indenização por danos morais que você é obrigado a atribuir. Porque você atribui o valor do dano moral, né? Você não tem referência, mas você atribui. Soma os dois, é o seu valor da causa, certo? No caso de ação em que há acumulação de pedidos, a quantia é a soma de todos eles.
No caso de pedido alternativo, poderia ser danos materiais, morais e estéticos? Podem ser materiais, morais e estéticos. E aí, você não quer os três juntos? Cumulação simples, você soma todos. Se for um pedido alternativo, o que é o pedido alternativo? Pedido alternativo, classicamente, é aquele pedido em que o juiz pode determinar o seu cumprimento de um lado ou de outro, certo? Então você não está dando preferência a nenhum dos dois pedidos. Você aceita a devolução do objeto ou o pagamento do valor correspondente em dinheiro, certo? Observe, dois pedidos, ok? Só que os dois pedidos, um exclui o outro. Ou você me devolve o bem, ou você me paga o correspondente. Veja, eu estou colocando na mão do juiz decidir. Isso é importante, porque o pedido alternativo é diferente da obrigação alternativa. Quando a obrigação é alternativa, a quem cabe o cumprimento da obrigação? Ao réu. Então aí o juiz simplesmente diz, cumpra a obrigação. O pedido é simples, não é um pedido cumulativo. Quando a obrigação ela pode ser cumprida de duas formas, você tem um contrato, por exemplo, que diz que a obrigação pode ser cumprida de uma forma ou de outra. Você pode eu consertar o meu causa de direito do consumidor, eu já ia dar o exemplo. Pode eu consertar o meu computador ou me dar outro. Pode ser, né? Ou um ou outro. Você não optou. A obrigação pode ser cumprida pelo réu das duas formas. Aí você colocou na mão do réu decidir, certo? Isso se tiver no contrato. Agora, se você diz, eu quero isso daqui, eu quero um computador prioritariamente, e só se não for possível o computador, você quer o valor em dinheiro, olha, é diferente aí, certo? Obrigação alternativa. Eu digo para o juiz, doutor, tanto faz para mim, certo? Ou o computador ou o dinheiro, o senhor decida. No caso de obrigação alternativa, o de maior valor, certo? Nesse caso que eu dei do computador, vai acabar sendo o valor que você vai pedir pelo computador, né? Em dinheiro. Então, na obrigação alternativa, tiver um pedido alternativo, o de maior valor. Agora, se você diz, doutor, não me interessa mais o computador, o que eu quero é o dinheiro. Computador, só se não tiver como dar o dinheiro, ou o contrário, né? O contrário é até mais simples. Eu quero o computador, porque eu gosto desse computador. Se não for possível o computador, aí eu quero o dinheiro. Esse pedido não é alternativo. Esse pedido é subsidiário. Por que subsidiário? Porque eu tenho um principal e um subsidiário. Eu tenho um que eu quero efetivamente e o outro que, na impossibilidade de conseguir aquilo que eu quero, eu aceito receber o outro. No pedido subsidiário, é o valor do principal. Observe, o valor do computador pode ser R$100. Eu quero o computador que eu deixei lá na assistência técnica, porque esse computador eu tenho um carinho por esse computador, tem minhas fotos de família, tem um bocado de coisa lá. Eu quero o computador, ele custa R$100, não importa. Eu quero o computador. Mas se ele não me der o computador, agora eu quero a indenização por danos morais no valor de R$10.000. Qual é o valor da causa? R$100. Por que R$100 se eu estou pedindo R$10.000 lá de dano moral? Porque o dano moral para mim é subsidiário. O que eu quero é o computador. Tá joia? Então, no pedido subsidiário você tem um pedido que você quer, um pedido principal. No pedido subsidiário, naquele pedido outro, só vai acontecer, ele só vai se realizar se o primeiro pedido não for possível de realização, certo? Existe uma outra forma de cumulação de pedidos, que é o pedido sucessivo. O pedido sucessivo
É aquela história de você dar a mão, o cara quer o braço, né? No pedido sucessivo, você quer de fato uma coisa, e se for deferida essa coisa, você vai para outra. Quer ver uma situação muito comum? O réu não tem escolha. No alternativo, não. No alternativo, se for a dúvida for essa, só o autor por conta da hipossuficiência da parte, também não. Não é por conta da hipossuficiência. É a natureza da obrigação, certo? Se a obrigação, a escolha couber ao autor, o autor pode colocar o seu pedido alternativo. Então eu posso chegar e dizer, não, eu vou deixar na mão do juiz escolher ou um ou outro, porque para mim é indiferente. Isso é alternativo, pedido alternativo. Agora, se a escolha couber ao réu, se a natureza da obrigação disser que a escolha cabe ao réu, eu faço o pedido do cumprimento do contrato. E aí o juiz vai determinar que se cumpra o contrato. O réu vai poder cumprir de um jeito ou de outro. Ok? Então, nesse caso, não existe acumulação de pedido. Quando é o réu que escolhe, o que existe é a obrigação alternativa. Ok? O subsidiário é diferente. No subsidiário eu digo, eu quero isso aqui. Só se isso não for possível é que eu quero outra coisa. Já no sucessivo, eu quero uma coisa, e se essa coisa for deferida, eu quero outra. Vou dar um exemplo clássico em relação a isso. Uma investigação de paternidade. Meu pedido principal, eu quero que seja declarado pai da criança. Manuela entrou. Oi, Manuela. Jamile também entrou. Eu quero que seja declarado sujeito pai da criança. Certo? Esse é o meu pedido principal. Só que, uma vez concedido isso, uma vez reconhecido que ele é pai, eu quero que ele pague alimentos. Observe. Eu só terei direito aos alimentos se o primeiro pedido for deferido. É um pedido sucessivo. Por quê? Porque ele se sucede. Ele vem logo depois daquele pedido que você fez inicialmente. Certo? Ele é uma consequência natural até do primeiro pedido que você fez. Tá joia? Então, no caso de pedido sucessivo, o do principal. Certo? O valor do principal. E aí, vamos continuar olhando aí o artigo 292, certo? 292, a gente falou aqui, pedidos alternativos de maior valor, pedido subsidiário, o valor do pedido principal. E aí o parágrafo 1º vai dizer, quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. O que significa dizer o seguinte, ó, se você quer um benefício de aposentadoria desde 2017, era para você ter recebido essa aposentadoria lá em 2017. Você só entrou com ação hoje. O que é que você quer? Você quer de 2017 até hoje. Mas você quer essa aposentadoria também para o resto da vida da pessoa. Então você vai somar 2017 até hoje, que é o valor das vencidas, das prestações vencidas, mais 12 meses das prestações vincendas. Onde é que está isso? Aqui o parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz o seguinte: o valor das prestações vincendas, aquelas para frente, será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado. Agora, muita atenção: prestações vencidas e vincendas. Agora, se as prestações vincendas não chegarem a um ano, imagine que você tem direito só a 3 meses de benefício. Benefício Xley, entrou também aí, oi Xley. O benefício que você está pedindo é o auxílio emergencial, que foi definido agora. Foi aprovado pelo Senado, né? Auxílio emergencial de R$600 durante 3 meses. Se você vai entrar com ação para pedir pagamento desse auxílio emergencial durante 3 meses, você não vai somar 12 meses, né? Você não vai fazer 1 ano de prestações de jeito nenhum. Você vai apenas somar os 3 meses. Apesar de serem prestações vincendas, prestações que estão à frente, o cálculo limita ao número de prestações se ele for menor do que 1 ano. É o que diz lá o parágrafo 2º na segunda parte. Se a obrigação for
por tempo superior a um ano. Se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Tá joia? Beleza? Vamos voltar lá para o artigo 319 para a gente fechar o artigo 319. Artigo 319. Onde é que a gente estava no artigo 319? A gente estava no valor da causa, né? O sexto item obrigatório de uma petição inicial. Toda petição inicial tem que ter as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Foi aquilo que eu disse no início. Eu falei aqui no início da aula, eu disse, olha, as provas documentais têm que vir com a petição inicial. Verdade. É a essas provas que está se referindo o dispositivo também. Como assim, professor? Eu preciso de uma prova testemunhal. Eu tenho que juntar a prova testemunhal no processo? Não. Na petição inicial? Não, não é isso. Você não tem nem como colocar o depoimento das testemunhas lá na petição inicial. Mas como é que você vai fazer? Você vai pedir, solicitar ao juiz a produção dessa prova. Então, se você precisa de uma prova pericial, você precisa que um perito judicial vá no local, no ambiente de trabalho da pessoa para fazer uma perícia. Você é obrigado a dizer que vai querer a produção da prova pericial na petição inicial. Então, esse dispositivo diz que, desde a petição inicial, você deve indicar as provas que tem, trazer as provas que tem e pedir, solicitar a produção das provas que você irá produzir. Porque para tudo que você alegar em matéria de fato, você deve relacionar uma prova. Se você conta um fato, você vai ter que, se você conta um fato, você vai ter que relacionar a uma prova. Tá joia? E o inciso 7 diz que a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, que é a audiência preliminar, né? Aquela audiência que antes do réu promover a sua contestação, ele vai ser chamado para uma tentativa de conciliação, no rito comum, certo? Então, no rito comum, essa audiência de mediação e conciliação acontece antes da contestação. O réu ele será intimado para essa audiência de conciliação e mediação. Agora, se você como autor não tem interesse na realização da audiência de mediação e conciliação, você tem a obrigação de colocar isso na sua petição inicial. Então, você vai dizer desde a petição inicial que não quer a audiência de mediação e conciliação. Ou vai justificar que aquela causa não é uma causa que enseje a audiência de mediação e conciliação. Situação, por exemplo, de interesse público. É uma ação de repetição de indébito tributário. Não cabe conciliação nessa situação. Então, você vai ter que colocar na sua petição inicial. Ah, professor, mas é uma causa em que cabe, é possível a conciliação. Eu posso colocar na petição inicial que eu não quero realizar a audiência e essa audiência não se realizar, de jeito nenhum. A audiência só não irá se realizar se na manifestação do réu, o réu disser que também não quer, certo? Que também não quer a realização da audiência, certo? Então, você coloca na petição inicial na esperança que o réu também diga que não quer. Porque se o réu disser que quer ou silenciar, ele vai ser chamado para a audiência de conciliação e mediação. Pode, após o saneamento, juntar provas? Pode produzir provas. Aliás, o saneamento, o despacho saneador é justamente para isso. A gente vai ver que durante o processo tem diversos momentos em que o juiz saneia o processo. O que é sanear o processo? É verificar se não tem nenhuma nulidade no processo. Certo? Eu inverti a ordem da fala de alguma das partes, eu esqueci de me pronunciar sobre o saneamento, sobre um assistente técnico, ou sobre um litisconsorte assistencial, né? Tudo isso é feito no saneamento. Nos saneamentos, a fase de saneamento em si, uma fase que existe dentro do processo chamado saneamento, é o último momento em que o juiz vai definir quais são os fatos controvertidos, o que é que está se discutindo ali,
e quais as provas que devem se produzir, certo? Então, por isso que é importante você colocar na petição inicial. Porque se você colocou na petição inicial, você vai ter autoridade para chegar no saneamento e dizer, olha, doutor, eu solicitei lá na petição inicial a produção de uma prova pericial, certo? Eu solicitei que seja feita uma perícia. E eu peço, por gentileza, no saneamento, o senhor coloque isso, que vai produzir a prova pericial. Por quê? Ele vai olhar a sua petição inicial e vai dizer, realmente, ele pediu a prova pericial, tem justificativa, é fato controvertido, eu vou produzir a prova pericial. Já? Também no saneamento se define o ônus da prova. Quem é que deve custear aquela prova, quem é que deve fazer aquela prova. Quando a gente diz fazer a prova, não é a pessoa que toma para si a confecção da prova, não. Ele solicita que seja produzida aquela prova. Então, se cabe a mim provar uma alegação que eu fiz, eu vou pedir a produção de todas as provas necessárias para esclarecer aquele aspecto, esclarecer aquele ponto, certo? E isso só será possível no saneamento se você colocou na petição inicial ou se o réu colocou na contestação. Agora, eu posso no saneamento inovar, pedir outra coisa? Posso, desde que seja relativo a fato posterior. Então você alegou um fato, juntou uma prova documental, o réu na contestação disse esse documento é falso. Olha, vê como ele inovou aí no processo, né? Você juntou o documento, o réu alegou que é falso. Você vai poder na réplica, depois, portanto, da petição inicial, dizer o seguinte, olha, eu quero a prova pericial para poder me certificar que esse documento é verdadeiro. Tá joia? Bruna, então, também. Bruninha Mendonça. Vamos lá, por último, do artigo 319, viu quanta coisa a gente viu só do artigo 319, né? Quantos elementos tem na petição inicial, a gente só analisando o artigo 319. E o inciso 7º diz, a opção do autor pela realização ou não, o parágrafo 1º, desculpe, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor na petição requerer ao juiz de diligência necessária, a gente já viu isso, né? O parágrafo 2º também a gente já viu. Parágrafo 3º, a petição não será indeferida pelo não atendimento disposto no inciso 2, se a obtenção de tais informações tornar impossível excessivamente oneroso o acesso à justiça. É aquela situação de você não ter todas as informações do réu, certo? Acho que encerramos aqui o artigo 319, apenas um registro em relação ao artigo 320, porque o artigo 320 reforça aquilo que eu disse, que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Tá joia? É isso, pessoal. Encerramos por hoje. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Alguém quer participar falando alguma coisa aí? Só solicitar. Não sei como é que solicita aqui. Eu sou meio analfabético. Mas quem quiser aí solicitar a entrada ou fazer alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Viu? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu já vi que o Golbrant deu um probleminha aí. O Jonatas ainda está na sala lá. Tá claríssimo, que bom, que joia. É isso, pessoal. Amanhã teremos aula de novo, Instagram, certo? Com estudo surgirão as dúvidas. Então, para amanhã já pode pegar as duvidazinhas que a gente já começa a aula tirando essas dúvidas, tá joia? Na aula de amanhã por aqui, é o jeito, né? A gente viu que tem um limite de tempo, mas aí o que a gente faz com esse limite de tempo? A gente sai, depois volta, certo? As aulas vão ficar gravadas, eu vou deixar aqui gravado. As atividades do Google Classroom, ok? Eu vou colocar, não vou colocar agora, certo? Porque vocês estão com a cabeça muito cheia de coisa, que eu sei que muitos professores pediram atividades. Não vou fazer novas atividades. Não se preocupem com prova, com avaliação. Não se preocupem com absolutamente nada. Amanhã nós veremos os requisitos formais da petição inicial. Já vimos. Nós veremos o recebimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial, inépcia da petição inicial. Então amanhã nós veremos também, ainda falando sobre petição inicial, nós falaremos sobre as nulidades da petição inicial, a emenda da petição inicial, recebimento da petição inicial, tudo isso amanhã, tá joia?
É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Muita força aí nessa quarentena. Vamos aproveitar para estudar, né? O mundo não está fácil, o mundo não está para amadores. Antigamente eu dizia que o Brasil não era para amadores, mas agora é o mundo que não é mais para amadores, não é verdade? E a gente tem que aproveitar esse tempo, aproveitar para ficar com a família. Vou dar comida pro meu menino agora, porque daqui a pouco tem aula de previdenciário, certo? Então, quem for de previdenciário e estiver aí de butuca no Instagram, eu estou usando esse Instagram, gente, porque ele tem menos seguidores, certo? O meu Advocacia a Jato é meu, eu controlo ele e tal. E é um Instagram mais acadêmico, né? É um Instagram justamente acadêmico. Então, por isso que eu utilizei esse Instagram. Não usei meu pessoal. Meu pessoal tem muito mais inscritos, mas aí também entra muita gente que não é da área, né? Já aqui não, todo mundo é da área, todo mundo fala a mesma língua e a gente consegue se comunicar melhor. Tá joia? Obrigado, Edu, obrigado, Emerson, obrigado, Cláudia. Até amanhã, um abraço a todos. Vai, já ouvi. Vamos falar a gravação.